gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui para responder a seguinte pergunta: Pamela, quantas horas eu devo estudar por dia? E também trazer algumas dicas de como eu conseguia fazer com que pouco tempo de estudo valesse por muito tempo de estudo. Mas antes eu vou só chamar a vinheta para poder cumprimentar todos vocês. Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Então, respondendo a pergunta de vocês, quantas horas estudar por dia? Vocês devem ter visto aí na capa, não é clickbait, eu realmente estudava 3 horas por dia apenas quando foi o ano que eu estudei realmente para passar no Enem. E como eu consegui isso? Eu vou trazer umas dicas aqui ao final do vídeo, mas antes de tudo eu quero falar que o tempo de estudo de cada um é algo muito individual. Tem pessoas, principalmente agora, que estão iniciando os estudos agora, que ainda não tem uma base teórica muito boa, que realmente vai precisar de mais tempo de estudo, vai precisar de mais horas de estudo, né? Pra poder conseguir se dedicar mais na teoria. Mas assim, a maioria das pessoas já estão num patamar que elas podem gastar menos tempo estudando, elas só precisam saber como fazer isso, como otimizar o tempo delas. E aí que eu entro com as minhas dicas. Bem, no meu primeiro ano e no meu segundo ano de estudos, eu gastava muito mais tempo para poder estudar, mas é porque eu não tinha métodos eficientes, sabe? Eu não conseguia estudar 100% focada, eu não conseguia estudar mesmo 100% concentrada. Então, aprender a melhor forma de estudar me fez gastar muito menos tempo. E olha, eu te garanto, às vezes o que você precisa não é mais tempo de estudo, é de um estudo melhor. Às vezes o que tá faltando pra você não é quantidade, é qualidade. Então, quantas horas você deve estudar por dia? Eu não sei, depende da sua dificuldade, depende da quantidade de conteúdo que você já tem aí guardado na sua memória, depende dos seus hábitos, depende da sua rotina, depende. Mas o que eu te garanto é, quanto mais você tentar otimizar a sua rotina e diminuir o seu tempo de estudos, com certeza vai ser um estudo muito mais proveitoso. Então, por exemplo, tem gente que vai pra aula, né? Agora a gente tá em pandemia, mas tem gente que vai pra aula ou então assiste a aula de manhã, não assiste concentrado. Gente, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no canal. Quando eu ia pra aula, gente, eu ficava 100% focada na aula, 100% focada no professor. Minha mãe podia me ligar, meu pai podia me ligar, podia, sabe, caiu o mundo e eu estava ali concentrada no professor. Se eu tava com muita vontade de ir no banheiro, eu tentava ir no intervalo das aulas ou então durante o intervalo mesmo. Eu não queria ficar saindo da aula porque eu não queria perder nada, sabe? Então, por que eu fazia isso? Porque aí, quando chegava de tarde, eu não precisava estudar o que o professor tinha falado lá na sala, porque eu já tinha prestado muita atenção. Eu só ia resolver exercício, eu só ia fazer revisão, não precisava ficar perdendo mais tempo estudando coisas que talvez se eu tivesse prestado atenção na aula eu teria memorizado, entende? Outra coisa, tá numa aula que você tem facilidade, por exemplo, você tá na aula de equação de primeiro grau e você tem facilidade com a equação de primeiro grau, já vai fazendo os exercícios, não fica, sabe, tenta prestar atenção no que o professor tá falando, também não ignora o professor 100%, mas tenta já ir adiantando alguma coisa, sabe? Se você acha que é muito bom em algum conteúdo, já vai resolvendo os exercícios. Então, assim, eu tentava realmente estudar tudo de manhã e de tarde eu tinha um tempo muito maior, porque eu não precisava ficar revisando teoria, estudando teoria que o professor já tinha dado, eu não precisava ficar desesperada, sabe? Porque eu sabia o que o professor tinha falado, eu tinha prestado atenção, eu já tinha adiantado alguns exercícios. Óbvio que eu não fiz isso a minha vida toda. No início, muitas vezes dormia na aula. Gente, pelo amor de Deus, não durmam na aula e, tipo, não pesquem na aula, sabe? Porque é você jogar seu tempo fora, de verdade. Dormir na aula é jogar seu tempo fora. Tá com sono? Toma um café. E isso entra na parte justamente de descanso. Por exemplo, no início do meu ano, eu não precisava dar carona pra ninguém. Então, eu juro pra vocês, eu assistia a aula de manhã, acabava a aula, eu ia embora para casa, almoçava e ficava o dia inteiro descansando. Eu simplesmente não estudava. Tipo, no primeiro mês, assim, de cursinho, sabe? Eu não estudava. Eu chegava em casa, eu ficava com a minha família, eu ficava com a minha cachorrinha, eu ia fazer coisas que eu gostava, eu ia assistir filme, eu ia ver série, sabe? E isso porque eu já tinha estudado durante as aulas de manhã, nos intervalos eu não ficava perdendo tempo conversando, eu já ia fazer os exercícios ali, era 40 minutos que dava pra fazer muita coisa. E em compensação, quando eu chegava em casa, eu descansava. E aí você pensa, nossa, mas você não estudava nada? Não, porque quando eu chegava em casa e descansava, mas assim, não é descansar ficar o dia inteiro no celular não, tá, gente? É descansar realmente ter um descanso proveitoso.
Quando eu descansava bem, eu dormia bem, no outro dia eu acordava, eu não sentia sono na aula, eu conseguia focar 100% na aula, eu conseguia prestar atenção 100% na aula, eu não sentia sono, não dormia, não ficava distraída. Então, assim, sabe, foi algo que era um investimento de tempo. Eu investia todo o meu descanso no dia anterior pra estar 100% mesmo no outro dia. Tanto que eu lembro que nos anos anteriores, quando chegava ali início de março, eu já tava cansada, sabe? Já tava desgastada de tanto estudar. E no meu último ano de cursinho, tipo assim, eu fui começar a me sentir cansada mesmo, fui começar a me sentir desgastada, assim, pelo cursinho, pelas aulas e tal, no final ali de maio, sabe? No início de junho, então assim, já tava bem perto das férias. Pausa no vídeo pra avisar que se você que está me assistindo quiser a correção da redação dessa semana, é só colocar lá na caixinha de perguntas a palavra coração. Outra coisa, tenta economizar tempo também em coisas que são desnecessárias. Não precisa você fazer exercícios e estudar teoria de todas as matérias, sabe? Eu já falei que algumas vezes eu usava o método 90%. Eu assistia a aula na sala, eu ficava 100% concentrada, especialmente naqueles conteúdos que eu tinha um pouco mais de dificuldade, e depois eu não ia estudar matéria, eu já ia direto para os exercícios, eu pegava os exercícios para resolver. Se eu acertasse pelo menos 90% daqueles exercícios, obviamente eu olhava a resolução, entendia os exercícios que eu tinha errado, mas se eu tivesse acertado pelo menos 90%, eu nem perdia tempo estudando teoria, eu já ia pro próximo conteúdo, sabe? Porque você não precisa também acertar 100% de tudo, você precisa garantir um mínimo ali, sabe? Então, se eu acertasse abaixo de 90%, eu estudava aquela teoria. Eu não estudei matemática no último ano, eu não estudei química, eu não estudei física, eu não estudei a parte teórica de redação, que eu já tava boa. Então, assim, foram coisas que eu fui ganhando tempo pra poder investir nas outras matérias. E realmente eu falo que eu estudava 3 horas, mas na maioria das vezes era menos de 3 horas por dia, porque a minha rotina era a seguinte: eu acordava, ia pro cursinho, tinha aula das 7h10 até 12h50, aí 1 hora eu ia lá esquentar o meu almoço, almoçava, escovava os dentes. Geralmente 2h30 mais ou menos eu ia começar a estudar, aí eu estudava mais ou menos de 2h30 a 4h30, né? Dava 2 horas ali. Aí 4h30 eu me arrumava, trocava de roupa, ia pra academia, que eu tinha aula 5 horas lá de fit dance, fazia minha aula, voltava, a aula acabava 6, 6h10, então eu voltava pro cursinho, chegava lá umas 6h30, e aí eu ficava no máximo de 6h30 até 7 horas estudando. Então assim, era no máximo 3 horas por dia estudando. Geralmente de 2h30 a 4h30, né, dava 2 horas ali, e depois de 6h30 a 7 horas. Então eu estudava cerca de 2h30, no máximo 3 horas por dia. Porque aí depois 7 horas eu ia embora, saía pegando meus colegas no cursinho e deixando eles na casa deles, chegava em casa e aí eu ia tomar banho, ia comer, ia lavar o uniforme, ia lavar as vasilhas das marmitas, enfim, ia ficar com a minha família, descansar. Não pegava nos livros, não estudava, a não ser que assim era algo extremamente uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu não tinha conseguido fazer, por exemplo, a lista de geografia que o professor ia corrigir no outro dia. Então aí sim eu tinha que fazer, porque eu não queria ficar perdendo tempo indo em plantão, que é uma dica também, não fique perdendo tempo indo, por exemplo, em plantão desnecessário. Tente tirar todas as suas dúvidas ali com o professor na sala de aula, não tenha vergonha de perguntar. Vão te julgar? Vão te julgar, mas você tá pagando o curso, você tá pagando o material, você tá pagando as videoaulas pra isso, sabe? Então, pergunte mesmo, não tenha vergonha de perguntar, não fique perdendo tempo, sabe, com materiais excessivos. Tem gente que pega material de um, material de outro, lista de exercício e não sei o que lá, específica. Gente, não precisa de tanta coisa. Às vezes, é muito melhor você fazer 20 exercícios de um conteúdo, mas realmente com foco, com dedicação, do que você fazer uma lista de exercícios com 50 exercícios sobre aquilo lá e não corrigir direito os exercícios, não olhar alternativa por alternativa pra ver o que você tá errando, o que você tá acertando, por que você ficou em dúvida, qual que era o distrator, qual que era o pensamento correto. Então, menos é mais. Então, assim, se eu quero dizer alguma coisa com esse vídeo aqui pra vocês, não queira estudar demais, queira estudar bem. Então, não fique com medo de descansar. Tem gente que eu vejo que tem medo de descansar, porque acha que tá perdendo tempo. Eu também era assim. Eu me sentia culpada porque eu dormia, eu sentia culpada porque tinha gente que tava dormindo 6 horas e eu tava dormindo 8 horas por noite. Mas assim,
Eu dormia muito, eu descansava muito, descansava, mas quando eu estava ali pra estudar, era 100% estudar. Enquanto tinha colega dormindo, com a cabeça abaixada, fazendo treino de outra matéria, sem prestar atenção, né, no que o professor estava falando, conversando no meio da aula, ainda atrapalhando os outros colegas, eu tava lá prestando atenção, sabe? Eu estava realmente focada. E isso é uma coisa que te coloca muito na frente dos seus concorrentes, sabe? Porque, por exemplo, na sala de aula, num cursinho, tem, sei lá, 80 pessoas. Daquelas 80 pessoas, umas 10 realmente estão ali como você, focado, concentrado, que não pega celular, que não fica conversando, que não fica... Eu tinha, no meu último cursinho, assim, que eu tinha uma amiga mesmo, eu tinha uma amiga só, que realmente conversava comigo, que a gente às vezes saía junto e tal. Eu tinha uma amiga. Ela sentava lá do lado esquerdo da sala e eu sentava lá do lado direito. Ela sentava mais ou menos no meio, lá pra esquerda, e eu sentava lá no fundo, lá na direita. Pra gente sentar longe, pra eu não sentir vontade de conversar com ela. E quando a gente sentava perto uma da outra, tipo assim, sentava uma na fileira, outra na outra e um pouco distante, sabe? Nunca ficava 100% pra não ter a tentação de conversar, de, por exemplo, fazer um comentáriozinho, sabe? O professor faz alguma brincadeira de virar uma pra outra e rir. Não tinha isso, porque a gente queria realmente concentrar e focar na aula. E isso com certeza vai te colocar na frente dos seus concorrentes. Então, invista em um bom descanso, faça atividade física, tenha autocuidado, sabe? Tenha um tempo pra você relaxar, descansar, fazer seu skincare, fazer uma limpeza no seu quarto. Enfim, tenha um tempo pra você. Preste muita atenção nas aulas. Sempre que você conseguir adiantar um conteúdo, já vai adiantando aquele conteúdo na aula, nos intervalos. Tenta estudar, reservar um tempo de estudos realmente. Por exemplo, de manhã, se você tem aula de manhã, tenta realmente estudar tudo que você consegue de manhã, pra depois você ter mais tempo pra poder descansar. Com certeza, e gente, a dica principal, descansem, sério, de verdade, descansem. Mas descansem sem medo de estar perdendo tempo de estudo. Descansem sem consciência pesada, descansem realmente esquecendo o mundo, descansem realmente, sabe, prestando atenção só em vocês mesmos. Isso com certeza vai fazer uma diferença enorme. Se vocês fizerem isso, se vocês tirarem esse tempo pra vocês, tirarem esse tempo de descanso, vocês podem ter certeza que estudar 2 horas por dia, 100% focado, 100% concentrado, 100%, sabe, presente ali nos estudos mesmo, é muito melhor do que você estudar 6, 7 horas por dia disperso, com sono, sem concentração, cansado. Realmente é só vocês testarem e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A outra palavra pra vocês colocarem lá na caixinha de perguntas junto com o coração é estrela. Mas então era isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ajudado. Essa questão de estudo é algo realmente muito pessoal, depende do quanto você já estudou, do quanto você tem já de conteúdo acumulado, de bagagem acumulada, mas uma coisa que eu quero enfatizar aqui: menos é mais. Estudar pouco e estudar bem é muito melhor do que estudar muito sem realmente ter foco, dedicação, concentração, atenção, sem sono, né? Então, realmente, menos é mais. Tá bom? Essa era a mensagem do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda pra caramba. Comentem aqui embaixo sugestões de vídeo, porque inclusive esse vídeo foi sugestão de um seguidor lá no Instagram, que inclusive se você não me segue, me siga lá, é @vestibuleiros. Eu sempre tô interagindo com vocês lá, postando conteúdo muito legal, meme, coisas pra distrair, conteúdo mesmo teórico, dicas, macetes, tudo pra poder ajudar vocês. E se vocês se interessam pelo ramo da medicina, me segue também lá no meu Instagram pessoal, é @Pamela Rocha. Eu estou começando a trazer mais coisas de medicina lá e eu espero que assim que estiver vacinado, que tudo voltar ao normal, aí eu vou voltar com prática pra vocês, com cirurgia, acompanhando plantão. Espero trazer muito conteúdo legal lá pra vocês, tá bom? E por último, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar na marca de 25 mil inscritos. Eu quero muito chegar nessa meta. Queria ter batido essa meta até dia 24 de março. Quem me segue lá no Instagram viu que eu tava triste por causa disso, mas eu já tô feliz porque ele tá crescendo aos pouquinhos, mas está crescendo. Então, por favor, não deixa de se inscrever, porque isso me ajuda pra caramba e faz o YouTube reconhecer o meu trabalho. É muito difícil o YouTube realmente recomendar vídeos de youtubers pequenos, recomendar os vídeos e mostrar pra mais pessoas, mas essa interação que vocês realizam aqui nos vídeos me ajuda pra caramba, tá bom? Um beijo e tchau!